Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Eu e um pouco mais de 2.700 alucinados estivemos ontem no estádio Newton Santos e assistimos o empate em 1-1 entre Boa Vista e Botafogo. Muito chateado com o resultado e ainda mais com o desempenho da equipe. Mas eu falei na live na véspera da partida que isso poderia acontecer. O Botafogo ainda tem inúmeros problemas, só que eu já inicio este vídeo falando que nós temos dois caminhos. O da frustração, como se não tivéssemos perspectivas para frente, então podemos absorver algumas situações ruins, negativas, algumas irritações e mantê-las conosco, ou podemos entender que um empate numa estreia de Carioca com o Boa Vista é algo muito pequeno perto do que está para acontecer com o Botafogo em breve. O glorioso Botafogo de futebol e regatas está sendo comprado pelo empresário americano John Textor. Está no meio de uma transição delicada. O Anderson Moreira até falou a respeito da transição numa resposta que ele deu a mim na coletiva de ontem. Eu vou botar o trecho da resposta do treinador daqui a pouco neste vídeo. Mas é isso. Queremos ficar frustrados, pensando que este ano vai ser igual aos outros, anos nos quais não tínhamos perspectivas? Ou vamos ter esperança? Vamos pensar para frente, porque estamos vendo que algumas situações estão saindo do papel. Puxa, Fabiano, não aguento mais blá blá blá, conversinha. O John Textor até agora não contratou ninguém. É óbvio que ele não contratou ninguém. Ele ainda não assinou o contrato definitivo. O Botafogo definitivamente ainda não passou a SAF para o John Textor, mas isso está perto de acontecer. Neste vídeo vou até trazer mais algumas informações importantes de conversas informais que tive ontem lá no estádio Newton Santos. Enquanto isso, o Botafogo observa o mercado com uma criatividade que não era vista havia muito tempo no clube. Bons nomes estão sendo observados pelo Glorioso. E não falo aqui de especulações, falo de conversas, em alguns casos de negociações, já confirmadas até por agentes de jogadores. Vocês veem os nomes circulando aí a todo momento. Então estamos perto de virar a chave, mesmo com o primeiro investimento pré-SAF, o aporte inicial dos 50 milhões. Fabi, o dinheiro já caiu, não caiu? É o que eu falo sempre. Isso não deve importar agora. O Botafogo está observando o mercado e perto de trazer jogadores de qualidade. Então, é isso que nós temos que saber. E o jogador, o agente, o mercado não tem que saber se o Botafogo está ou não com o dinheiro, para que as negociações saiam da melhor maneira possível para o clube. É isto que importa. Enquanto isso, o Campeonato Carioca começa e o Botafogo entra em campo com uma equipe ainda muito fragilizada. Empate em 1-1 com Boa Vista. Entendo o torcedor ficar chateado, eu fiquei. Mas eu não posso chegar aqui agora e simplesmente bradar para os quatro cantos que o Botafogo isso, que o Anderson aquilo, que a diretoria... Não vai adiantar, gente. É hora de equilíbrio. Pelo menos eu vou procurar ter equilíbrio pensando em algo melhor. Se ali na frente não acontecer... Aí eu falo para vocês, desespero total. Se o John Textor não assinar o que ele está muito próximo de assinar, que é o contrato definitivo da venda da SAF do Botafogo para o investidor americano, não sei quais rumos o clube vai tomar. Sim, situação catastrófica. Enquanto isso, penso num futuro muito bom para o Botafogo, mas jamais vou deixar de comentar aqui qualquer que seja o jogo do Glorioso. Então o Fogão entrou em campo ontem com o Gatito Fernandes no gol, Rafael na lateral direita, Carly Canu na zaga e o Carlinhos na lateral esquerda. Fabinho e Romildo como volante, Juninho na meia central, Luiz Fernando na ponta direita, Diego Gonçalves na ponta esquerda e o Matheus Nascimento como centroavante. Falando especificamente do jogo, o time não foi bem coletivamente. No primeiro tempo tomou um gol muito bobo, uma falha do Canu,
O Gatito pode até ter falhado também, talvez ele em forma ficasse mais atento, tivesse mais agilidade para encontrar a bola em algum momento da jogada. Mas eu entendo que o Gatito, como goleiro, uma posição sui generis, ainda vai precisar de um tempo para recuperar o ritmo. Nada é melhor que o Campeonato Carioca. Ainda bem que o Gatito passou por isso ontem, e não num clássico contra um rival aqui do Rio de Janeiro, ou num jogo importante de Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. Até lá, ele tem que estar preparado, e o estadual serve também para isso. Mas o Canu ficou desatento, principalmente na segunda bola, na bola do gol, quando ela bateu na trave e chegou ao jogador que já tinha tocado nela inicialmente. Só que na primeira etapa, o Botafogo ainda mostrou inconformismo com o resultado. Tanto que o gol do Glorioso saiu numa jogada na qual os atletas se movimentaram por conta própria. O Diego Gonçalves é ponta esquerda e estava cruzando na ponta direita. O Rafael deu um belo tapa por cima para o jogador do Botafogo, o Diego Gonçalves. O Fabinho tinha participado da jogada também. O Luiz Fernando tinha tentado dar um passe. Eu vou trazer uma análise específica do gol em breve para vocês. Cruzamento, Carlinhos, lateral esquerdo, dentro da área. Não é de alta estatura o Carlinhos. E fez o gol de cabeça. Então, inconformismo, vontade de mudar a história da partida. E o melhor jogador do Botafogo em campo era o Rafael. Muitas ações, vou falar dele também mais à frente. O jogador, quando esquentou, começou a ir bem, estava ajudando demais o Glorioso, foi quem mais tocou na bola com a camisa alvinegra, mas infelizmente saiu. Num primeiro momento, a assessoria do Botafogo disse que o jogador sentiu dores na panturrilha e ele foi fazer exames no hospital aqui no Rio de Janeiro. Tem gente na internet falando a respeito de tendão de Aquiles e se foi isso é complicado. Eu espero que o Rafael se recupere, mas vamos ver agora as cenas dos próximos capítulos, porque é o jogador que prometia para essa temporada. E no primeiro jogo já estava indo bem e sendo importante para o Botafogo. Tinha a questão ainda da saída de 3, mas ele também às vezes pegava a bola lá de trás e arrancava com ela. Aí tinha que haver uma cobertura. Tudo encaixe que vai acontecendo durante a competição também. Era apenas o primeiro jogo. E o Botafogo teve muitos problemas, como eu já disse, de lesões e Covid na pré-temporada. O Carly, ao meu ver, foi bem, o Canu não tão bem assim, o Carlinhos razoável e fez o gol. E muita gente criticando os volantes, Fabinho e Romildo. Para mim, Botafogo com a SAF podendo contratar jogadores do nível do Rafael Carioca, Fabinho e Romildo, nem precisam estar no banco de reservas. Eu já disse aqui que não traria o Fabinho e que o Romildo tem que evoluir. Mas ontem não achei os dois tão mal quanto muitos acharam. E tudo bem, se entrasse a dupla de volantes que eu queria que fosse a titular, Breno e Kaique, o Botafogo não mudaria a história do jogo, porque ontem a mudança não estava nos volantes. Se tivéssemos Breno e Kaique ontem, eles me encostariam lá na frente com muita criatividade também, porque as linhas do Boa Vista estavam formadas. O Boa Vista fez linha de 5 na defesa e uma linha de 4 à frente dessa, às vezes com um jogador apenas flutuando. Os volantes do Botafogo não conseguiriam jogar. Então Fabinho e Romildo, por mais que eu entenda que sejam limitados e que você possa estar chateado com eles, não foram os pontos negativos ontem para que o Botafogo não vencesse a partida. O Juninho, vez ou outra, foi bem, um jogador que está chegando aos profissionais, ainda vai precisar de dinâmica para o jogo, mas tem qualidade. E depois eu vou trazer para vocês também uma fala do Enderson Moreira em outro vídeo sobre os jogadores da base que subiram. Foi muito bem o Enderson falando a respeito dos jovens atletas. É claro que o Juninho vai ter que evoluir, mas foi uma primeira partida. Não gostei do Luiz Fernando, Diego Gonçalves para mim também oscilou muito, mas não foi bem. O Matheus Nascimento recuperou-se há pouco de Covid, tanto que saiu no segundo tempo, ainda antes ali dos 25 minutos daquela etapa, e não conseguiu incomodar tanto a defesa adversária. No segundo tempo, o Botafogo fez algumas mudanças, o Enderson Moreira saiu do 4-2-3-1 em dado momento, tentou um 4-4-2 com o Riquelme como segundo atacante ao lado do Matheus, e aí o Diego aberto numa ponta e na outra ponta o Ronald. Depois o Matheus saiu, entrou o Gabriel Conceição, depois saiu o Diego Gonçalves, aí o Riquelme foi para a ponta e o Botafogo colocou também o Felipe Ferreira como meia central, voltou para o 4-2-3-1 e por conta dessas mudanças eu perguntei ao Enderson Moreira,
Não vai dar para vocês ouvirem direitinho o áudio da pergunta, mas a resposta é muito forte, é contundente. A minha pergunta foi no seguinte sentido: Anderson, você começou no 4-2-3-1, depois foi para um 4-4-2, eu expliquei o que eu expliquei aqui para vocês agora sobre as mudanças com os garotos, e voltou para o 4-2-3-1. O Carioca é uma extensão da pré-temporada? Você pretende fazer mais testes? E o Anderson respondeu da seguinte forma: Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. No segundo tempo, quando o Botafogo já não encontrava mais soluções para entrar na defesa adversária, você em dado momento colocou o Riquelme como segundo atacante, fazendo uma espécie de 4-4-2, depois abriu novamente o jovem na ponta, o Gabriel Conceição por dentro, voltando ao 4-2-3-1. O início do campeonato carioca para esses testes ainda faz parte da pré-temporada do Botafogo para o ano de 2022? Você pretende testar mais durante os jogos? Obrigado. Gente, assim, para falar a verdade, falar assim de uma maneira muito clara para o nosso torcedor, é claro que a gente queria, nesse momento, já estar com uma equipe um pouco diferente, já contar com alguns jogadores que a gente já tinha conversado, contactado, e a gente tem a ideia muito clara de fazer esse estadual de uma maneira bem competitiva. A gente não está aqui para poder simplesmente fazer teste. A gente sabe muito bem a grandeza do Botafogo e a gente precisa sempre ter equipes que possam buscar título e as primeiras colocações, sempre. O clube vive hoje um período de transição, que é terrível para nós que estamos aqui, porque a gente não consegue dar um passo à frente, porque tem situações que precisam ser definidas. A gente tem hoje, né, um novo dono, a gente está aguardando também um pouquinho aquilo que são as novas diretrizes, mas a gente com certeza queria ter uma equipe, né, com jogadores, com boa experiência. Isso seria muito importante para os meninos, seria um espelho importante para eles, mas a gente não teve, e era a minha preocupação desde o ano passado, que a gente pudesse já nesse início, a gente ter uma equipe bem competitiva, madura, bem preparada aí para poder enfrentar o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Brasileiro. A gente não pode, infelizmente, ficar esperando um time lá para o Brasileiro, porque o estadual é extremamente importante, né? Então eu estou, claro, muito atento a essa equipe que nós temos hoje, estou fazendo tudo que eu posso assim, para tirar o máximo desses atletas, sabendo que a gente tem que ter tranquilidade, porque se trata de alguns atletas jovens e a gente não pode colocar uma carga enorme neles, mas o nosso objetivo mesmo era, com toda certeza, não só o meu objetivo do departamento de futebol do clube, é que a gente já tivesse avançado em muitas situações que a gente teve que parar em função dessa aquisição do clube, e agora é o período mais complicado, porque é o período de transição e a gente não consegue caminhar, a gente está aguardando, esperando que os papéis possam ser assinados, que as coisas possam ser bem definidas e a gente poder caminhar em busca daqueles atletas que foram colocados já há algum tempo como prioridade aí para a temporada de 2022. Pois é, galera, o Anderson então respondendo de maneira muito forte, nem entrou na questão tática. Eu fiz uma introdução na pergunta justamente com as questões táticas, mas ele já esperava um time mais forte, um time mais experiente e está preocupado com a transição. Chamou a transição de terrível, porque realmente, se nós torcedores estamos esperando os jogadores logo, imagina o treinador que quer trabalhar com um elenco mais qualificado. É difícil. Falando a respeito de duas situações que eu disse que falaria aqui no vídeo, ontem eu falei rapidamente, de maneira informal, com o Chay lá no estádio. Está tranquilo, está se recuperando bem, cabeça boa. Em breve poderemos ter o Chay com a camisa do Botafogo novamente, um jogador criativo que quebra linhas, poderia ter sido importante se tivesse em campo ontem, mas o Si não joga. O importante é que ele está tranquilo, pensando em voltar da melhor maneira. E outra que eu conversei com uma pessoa também, e segundo ela, due diligence está indo muito bem, e o Botafogo então em breve pode ter sim o contrato definitivo da SAF e a venda concretizada para o empresário americano John Textor. Por isso comecei o vídeo falando, temos dois caminhos. Ou o caminho da
frustração, o caminho do desespero ou o caminho da esperança, das expectativas que estão sendo sanadas passo a passo. Sei que o torcedor pode ficar ansioso em determinado momento, mas há burocracias, ainda mais aqui no Brasil. Daqui a pouco o Botafogo deve viver um novo momento. Enquanto isso, eu trago conteúdo robusto aqui para você no canal Fabiano Bandeira e domingo às 16 horas, sabe onde eu vou estar? Isso mesmo, no estádio Newton Santos. Eu quero ver a mudança gradativa de perto. Se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira, traga novos inscritos, deixe o like e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Valeu, fui.